Prezados, tudo bem? Tudo jóia? Olha, o tema hoje em questão será as mulheres na liderança. Esse é um tema bastante discutível porque ainda movimenta muitas teses nas universidades de mundo afora. Não dá para a gente pensar no século XXI, no mundo ainda munido de informação, com tanta universalização, ainda a gente tratar de um assunto cujo a temática desse assunto ela é bastante espinhosa, porque na verdade dispensaria a necessidade de falar sobre esse assunto. No entanto, é importante destacar que é um assunto que, por incrível que pareça, ainda é muito movimentado porque falta muita atenção, tá? Então, o tema ele é assim, ó: mulheres na liderança, uma luta diária em um mundo do preconceito, né? Note que o subtítulo aqui está em um mundo, né? E por que que ele está em um mundo? Ele está em um mundo exatamente na acepção da palavra, porque infelizmente esta não é uma característica somente brasileira. Esse preconceito ele está na esfera global. E nós vamos ver aqui na próxima tela alguns países, alguns blocos de países que têm muito fortemente, né, essa cultura, uma cultura bizarra, né, de achar que a mulher não é capaz, né, e permitir com que essa mulher fique aí submetida aos seus maridos, enfim, tem essa inferioridade em relação ao mundo masculino. Tudo bem? Tudo jóia? Olha, é um assunto bastante relevante, então de antemão já convido a você a arrastar aquela cadeira, sentar e viajar comigo, porque a gente vai aprofundar bastante, tá certo? Bom, para início de conversa, sejam todos muito bem-vindos. É sempre uma satisfação incrível estar aqui com vocês. E os temas que geralmente eu busco, né? Eu procuro buscar temas que sejam relevantes, temas que venham ao encontro daquilo que a sociedade, de modo geral, anseia. Tá bom? Muito bem. Então, o preconceito, como eu já havia dito, né? Infelizmente, ele não é um privilégio, né? Vamos colocar um privilégio ruim, né? Não é um privilégio somente do Brasil, tá certo? O preconceito feminino ele acontece, infelizmente, em uma escala global, né? Ao me debruçar sobre esse tema, eu tive o cuidado de fazer algumas pesquisas com o objetivo até de ter uma fundamentação muito mais robusta para passar para você essa informação de uma maneira muito mais objetiva, tá certo? Então, o que eu fiz? Eu selecionei alguns blocos, né, de países que são bastante representativos e que tem uma quantidade bem significativa de pessoas. Muito bem, então aqui eu peguei aqui os países do continente asiático, né? São um bloco de países que é formado por 50 países. Dentre eles estão Cazaquistão, o Quirguistão, China, Japão, Rússia e Afeganistão. Estes países, culturalmente, é sabido por todos que eles são muito duros, principalmente no que diz respeito a reconhecimento à questão da figura feminina, ok? O outro bloco de país que eu fiz questão aqui de pesquisar também é o bloco de países do Oriente Médio, tá certo? Ele é composto aqui por 15 países e note que há 2 anos atrás, em 2018, estamos falando aí recentemente, né? A Arábia Saudita passou a permitir que as mulheres pudessem tirar
a carteira de habilitação. Então veja que nós estamos falando de algo extremamente recente, nós estamos falando de uma limitação que ela é absolutamente impermissível, na verdade, né? Não sei se essa palavra existe, mas enfim, é uma palavra que é uma das características aqui que a gente não gostaria de estar aqui relatando, mas que infelizmente acontece em razão desse mundo patriarcal, machista, que não reconhece a capacidade da mulher. Bom, o outro bloco de países aqui são os países árabes, né? Que é constituído por 22 países, um território com uma população de 360 milhões de pessoas, abrangendo aqui o norte da África e Ásia Ocidental, sendo que o primeiro está o Egito, né? Com um número muito elevado de agressões às mulheres, né? Estima-se que 99,3% das mulheres já sofreram algum tipo de assédio sexual. É frequentemente também a ocorrência de estupros no país, um problema que se agrava com demais ações de violência doméstica, sendo quase nula a participação feminina na política, né? Então, em pleno século XXI, com o mundo globalizado, com acesso à informação, nós ainda temos que ouvir relatos, né, de situações que tais. Muito triste isso, né? Infelizmente isso acontece e eu vou falar para vocês uma coisa. Aqui no Brasil, a gente sabe que as diferenças são bem significativas. É evidente que a gente vai ver esses números um pouco mais à frente. Mas quando nós comparamos frente a esses blocos aos quais aqui acabou de ser apresentados, nós ainda observamos que no Brasil ainda é menos pior. Não que isso justifique, não que isto nos deixe totalmente contente, né? Mas quando a gente faz um comparativo frente a esses três blocos aqui, que reúne uma quantidade bastante substancial de pessoas, nós percebemos que ainda estamos à frente. Tá legal? Muito bem. Então, para que nós possamos contextualizar um pouco, e assim, quando a gente vai abordar um assunto, é importante que a gente faça uma imersão, né? Ou seja, que nós aprofundemos o tema. Então não dá para falar somente da questão do preconceito se você não consegue ter um relato prévio, ou seja, o que aconteceu lá atrás. Muito bem, para que nós possamos compreender um pouco mais sobre essa diferença, especificamente entre a questão do homem para com a mulher, nós temos que nos ancorar em dois conceitos, tá certo? O primeiro conceito é o conceito filosófico e o segundo conceito é o conceito biológico, tá? Muito bem. No conceito filosófico diz o seguinte, olha, ao longo da história, a mulher sempre foi vista como tutela. O que é tutela, né? Tutela é quando você tem a posse de alguma coisa. Para você entender um pouco mais sobre esse assunto, em especial a questão da tutela, joga no Google aí homem invertido, que você vai entender do que eu estou falando e certamente você vai compreender também que a igreja teve um papel bastante significativo, tá certo? A igreja lá atrás, ela também tem a sua pitada do preconceito, tá? Mas enfim, eu não quero entrar no tema da igreja para não desvirtuar o assunto, mas é importante que você depois pesquise e depois você veja. Veja, e de sexo frágil, né? O pensar sempre foi considerado um privilégio dos homens. Isto porque na concepção patriarcal, a mulher existia apenas para cuidar dos filhos e afazeres domésticos e servir o seu marido, desempenhando um papel social
muito diferente dos homens, né? Então, por que? Então, de novo, né, a questão da tutela, da posses, né, certo? E por que o sistema patriarcal? Quando se fala em sistema patriarcal, nós estamos falando em sistema de pai. Então, o homem na história, ele sempre foi visto como um pai. A mulher, ela sempre foi vista como sendo algo que pertencesse ao homem. E isso, para a gente voltar um pouco mais atrás ainda, lá na pré-história, né, e quando a gente começa a entender toda essa formulação, na pré-história, né, o macho, o papel do macho é um papel de subsistência. Então, assim, ele tem a incumbência, né, de abatimento das presas, né, de matar o animal e trazer esse animal para que a mulher cuidasse, tá certo? Portanto, a explicação do homem ser fisicamente mais forte, mas em linhas gerais é isso. Quando o homem faz aquela função, o pai leva a filha para o altar e ele literalmente concede ao marido, então ele pega a filha e entrega para o marido. Aquilo tem uma simbologia. A simbologia significa o seguinte: olha, eu cuidei dela até aqui, de agora por diante, você é o responsável por cuidar dela. Então, na visão patriarcal, a mulher sempre foi vista como um sexo frágil, como ter sempre alguém que vai cuidar dela. Deu para entender mais ou menos? Tá claro? Tá? Então é isso. Bom, diante disso, né, isso aconteceu especificamente, né, até chegar a uma coisa por nome de Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial, né, e o nome Revolução não está aqui à toa, né, ele veio para quebrar todos esses paradigmas, tá certo? E tirar aquela mulher que ela ficava único e exclusivamente voltada para servir o marido e cuidar da casa. Essa mulher passou a ter uma outra função, que é a função de trabalhar. Então, ela passou a exercer várias funções. Além do trabalho doméstico, ela passou a exercer a função de trabalhar fora. E o homem, por sua vez, não evoluiu, porque para ele estava normal. Então ele continuou com os seus afazeres, fazendo apenas uma única função, e sentiu muito quando esta mulher deixou de servi-lo para fazer uma outra função, um outro trabalho. Legal? Então, do ponto de vista filosófico, essa contextualização ela explica isso. Ou seja, a mulher projetada, desenvolvida para servir o marido e os filhos, né? Cuidar dos afazeres da casa. O homem, provedor da casa. Então, ele traz os mantimentos e a mulher, em tese, que teria que cuidar dessa casa. Quando a gente pula aqui para o conceito biológico, nós temos aqui uma outra coisa. Olha que interessante. A espécie humana apresenta indivíduos com sexos separados, ou seja, possui machos e fêmeas. Biologicamente falando, homens e mulheres possuem diferenças bem marcantes, tanto anatomicamente quanto fisiológica e geneticamente, o que caracteriza o dimorfismo sexual. O que é dimorfismo? O dimorfismo ele é, na realidade, a diferença do sexo, especificamente a diferença da genitália. Então, o homem tem a genitália de uma forma e a mulher tem a genitália de uma outra forma. Então, isso chama de morfismo, tá bom? Olha que interessante. Nossa formação é composta por 46 cromossomos, sendo metade do pai e a outra metade da mãe. Ou seja, até aqui
nós somos exatamente iguais, porque é impossível que você gere um outro ser humano sem que tenha 46 de um, 23 de um e 23 de outro, né? Pois bem, o macho, ele é mais forte fisicamente, mais bruto, ao passo que a fêmea é mais delicada e protetora, tá? Isso do ponto de vista histórico, né? Na natureza a gente percebe isso, né? O macho ele sempre é mais forte, porque ele tem a função de proteger. Muito embora isso não se aplica a todos os animais, mas na sua grande maioria o macho costuma ser um pouco mais forte, tá bom? E a explicação básica é exatamente esta, porque ele precisa proteger todos aqueles que estão embaixo do seu guarda-chuva. Tudo bem? Tranquilos? Tá difícil? Não, né? Muito bem. Olha só da forma que nós evoluímos, tá? A primeira coisa que a gente precisa se atentar é em uma palavra que atende pelo nome de taxonomia. O Denner, o que é taxonomia? A taxonomia nada mais é do que a capacidade que o indivíduo tem da evolução da espécie, né, que o indivíduo tem de se familiarizar com o seu meio, né? Então, na taxonomia, que é a evolução que o indivíduo tem de se familiarizar com o seu meio, qual que é o meio que nós temos hoje, né? O nosso meio hoje ele é movido a quê? Como que nós conseguimos chegar aonde nós chegamos? Bom, o nosso meio hoje ele é movido especificamente através de conhecimento. O conhecimento gera compreensão. A compreensão gera síntese. O que é a síntese? Síntese é a capacidade de você juntar vários elementos e a partir daí formar um raciocínio lógico e que tenha por objetivo de atingir uma linha de pensamento. Quando você faz isso, você chega em um outro estágio que atende pelo nome de informação. Essa informação ela tem que ser processada de várias maneiras. Quando eu chego nessa informação, eu quero dar um outro passo e aí eu vou para uma coisa com o nome de universalização. Quando eu falo em universalização, por definição, o nome já me fala. Eu vou unir, ou seja, eu vou tornar aquela informação que até então era somente para mim, eu vou tornar isso de forma globalizada. Tranquilos? Beleza? Então, a taxonomia é a evolução do indivíduo, do conhecimento com o meio, né? Depois, o conhecimento que foi gerado em função da evolução. Esse conhecimento vai me gerar compreensão, que vai me gerar uma síntese, que vai formar uma informação, e por definição, essa informação eu jogo isso para o mundo. Onde que eu quero chegar com tudo isso? Bora lá. Então, como já foi dito aqui, né, quando eu falo na taxonomia, eu estou falando desde o processo da evolução humana, tá certo? Então, lá na época dos primórdios, que nós fomos evoluindo, a gente foi passando por vários estágios, a gente foi aprendendo muita coisa, né? Depois, nós chegamos na era do conhecimento, ou seja, nesta era agora que é o mundo contemporâneo. Então, observe que aqui nós temos uma escadinha que nós estamos degrau a degrau galgando, tá certo? E aí chegamos na universalização, que nada mais é uma informação que ela atinge o globo, tá? Infelizmente, como nós vimos lá no início, esse preconceito, esse estereótipo deslavado que se tem em relação às mulheres
não acontece somente no Brasil. Isso está escancarado na esfera global, tá? Ou seja, isso está globalizado, infelizmente. Tudo bem? Tá tranquilo? Diante disso, né, o que diz a história? Né? Bom, a história se ancora em dois pilares. Né? Então, a história se ancora no passado e se ancora no presente. Então, ela investiga o que houve lá no passado e apresenta os dados do presente. Note que lá no passado, né, o que que falava? Olha só, no século passado, por exemplo, a mulher não tinha um papel definido, um papel social definido, não possuindo direito a voto e nem ao trabalho remunerado, dedicando-se exclusivamente à família. Há relatos, né, quando você volta um pouco lá na história, né, de que pelo fato de que a mulher, e aí vai entrar o conceito religioso, né, é um conceito que, na verdade, eu não gosto muito de entrar porque gera muita polêmica, mas para tentar sintetizar um pouco, é importante que nós saibamos. Diz lá no passado, né, de que pelo fato da mulher ter sido gerada da costela de um homem, então ela fica sempre no segundo plano. Primeiro vem o homem e depois vem a mulher. Então, esta pessoa que foi gerada através da costela do homem, ela teria como o único objetivo ser uma serva, né? Ou seja, só para servir alguém. Então, nesse caso, seria como se fosse uma escrava, né? Digamos assim, do homem, tá? Só que o mundo mudou, né? As coisas evoluíram e é importante que nós compreendamos que as coisas mudam todo dia. E no presente, né? O que que fala o presente? Olha só, a mulher assumiu o protagonismo, não por completo, mas a cada dia ela vem ganhando o seu espaço na sociedade. Isso é fato, né? Basta ver as funções que alguns homens exercem, né? E algumas mulheres já exercem com muita tranquilidade. Posso citar aqui apenas uma única, dentre várias outras. Por exemplo, piloto de avião. Já existe várias mulheres voando aí mundo afora. E faz isso com uma eficácia excelente, tá certo? Muito bem. Depois, muitas são provedoras, esposas, mãe, empresárias e etc. Ainda que em número muito tímido, né? Mas em quase todas as profissões temos a presença feminina. Nós vamos ver um pouco mais à frente que o percentual que representa isso no Brasil e na escala global. O que que isso representa de fato? Qual que é a porcentagem da mulher no que diz respeito a essas funções que até então sempre foram destinadas aos homens, tá? Muito bem. Pesquisas apontam que as mulheres ainda hoje recebem até 30% menos que os homens no mesmo cargo, né? Ou seja, ainda existe um tabu muito grande, existe um estereótipo muito grande de que mesmo executando a mesma função, a mulher não consegue ganhar ainda equivalente ao homem. Basta ver, e aí se estendendo, né, para um outro tipo de preconceito, porque nós temos no mundo nós temos vários preconceitos. Então, é preconceito contra a mulher, preconceito contra o negro, é preconceito contra o pobre, é preconceito contra a pessoa que nasce em um outro país, é preconceito na pessoa que nasce no mesmo país, porém nasce em outro estado, né? Então veja, o mundo ele é contaminado, né? Por essas
antecipações de conceitos. Ou seja, quando se diz que alguém tem um conceito antecipado, é o mesmo que falar do preconceito ou estereótipos. Legal? Muito bem. No que tange a questão da convivência, né? Muitos homens se sentem muito incomodados com a presença feminina. Isto porque, na cabeça de alguns, né, muito pequena, né, uma cabeça pouco desenvolvida, ele passa a enxergar a mulher como se ela fosse a sua concorrente, né? Na verdade, não é nada disso, né? A concorrência existe desde que você nasce. No dia em que você nasce, você já tem uma concorrência, né? Primeiro que você precisa respirar sozinho, que você precisa comer, né? Quando você está lá dentro da barriga da sua mãe, você está confortável, está tranquilo, não precisa fazer nada. No momento que você é colocado no mundo, você sai literalmente daquela bolsa, né? E você sai da sua zona de conforto. E a partir daí você precisa se virar. Na questão da relação homem e mulher, e aí eu estou falando na relação mundo de trabalho, tá certo? Não há por que o homem se preocupar, né? E achar que a mulher é concorrente. A mulher é concorrente dele tanto quanto o outro homem. Por quê? Porque ali o que está em discussão, o que está sendo questionado, na verdade, são competências, né? Competências, são conhecimentos, tá certo? E nesse sentido, se faz necessário de que façamos uma reflexão nesse sentido. Puxa vida, mas caramba, eu estou concorrendo com tal pessoa. E ali você não tem que ver o sexo, se a pessoa, se é mulher ou se é homem. É um concorrente seu porque essa pessoa tem as mesmas atribuições que você ou melhor que você. E como que a gente consegue perceber isso? Todos já conhecem aquela palavrinha lá em administração que atende pelo nome de chá? Não? O que é chá? Chá é isso aqui, ó. Conhecimento, habilidades e atitudes. Lá no conhecimento, o que está sendo mais solicitado? Saber, né? Conhecimento técnico específicos, escolaridade, cursos, especializações. Isso lá no conhecimento. Quando eu entro para a área da habilidade, é o saber fazer. Então eu estou falando do que? Da experiência prática, domínio nos conhecimentos técnicos, implica ter praticado o conhecimento. Então, em linhas gerais, significa dizer o seguinte, que o conhecimento ele é mais teórico, ao passo que a habilidade ela é de ordem prática. É como se eu tivesse na faculdade, lá na faculdade eu absorvo conhecimentos teóricos, tá certo? E quando eu vou para o mercado de trabalho, eu vou pôr em execução aquilo que eu aprendi na faculdade. Ficou claro? E o que vem ser a atitude? É o querer fazer, né? Características pessoais que nos levam a praticar ou não o que se conhece e se sabe. Gente, na realidade, nesses três pilares que aqui estão sendo abordados, é evidente que todos são importantes. Todos têm a sua peculiaridade. Mas é importante observar que uma das questões que hoje é muito exigido no mercado de trabalho é a atitude, ou são as atitudes. Porque você pode muito bem ser admitido pelo currículo e ser demitido pela falta de atitude, que por sua vez está ligado ao comportamento. Então é importante que você saiba que a sua atitude ela é primordial no sentido de que você consiga colocar em prática os dois pilares anteriores, conhecimento e habilidade. Conhecimento e habilidade sem atitude não serve para nada. Então é um casamento perfeito. Bacana? Tudo certo?
Bora pro próximo passo? No Brasil, hein? Quais são os números dessa triste, informação em relação a esse preconceito deslavado, desnecessário, né? Que a gente tem que relatar aqui porque infelizmente ele acontece. Note que no Brasil, menos de 5% dos cargos de CEO, e eu estou falando de mulheres, né? De cargos, né? De alta gestão, né? Apenas menos 5% dos cargos de CEO no Brasil são ocupados por mulheres, né? Ó, menos de 5%. É muita coisa. A gente tem muita estrada para andar ainda, né? Olha que interessante. Apenas 3% dos profissionais estão em posição de liderança, né? Aqui é menos ainda. 3% apenas das mulheres no Brasil executam funções que estão voltadas para a liderança. Então a gente tem um espaço muito grande para avançar. Legal? O que mais aqui, ó? Na política, apenas 15%, né? Veja, se você pegar hoje a política, né? Vamos fazer uma continha aqui bem tosca mesmo, tá? Assim, eu sou péssimo em matemática, só para a gente entender. O nosso Senado Federal, ele é composto hoje por 81 senadores. Tira 15% disso. Os deputados hoje é composto, acho que por 511, parece 515, algo nesse sentido. Tira 15% disso. Isto sem contar prefeitos, vereadores, enfim. Ou seja, tem muito chão pela frente, tem muito espaço para ser conquistado. E a explicação para isso é que não tem explicação, né? Não dá para a gente pensar no mundo contemporâneo, onde o acesso à informação está aí à disposição de todos, a gente ter pessoas com mentes tão tacanhas, né? Pessoas com mentes tão pequenas, de achar que o fato de ser uma mulher não vai ter a competência que tem um homem. Muito pelo contrário. A gente vai abordar sobre isso um pouquinho mais à frente, tá bom? O que mais aqui, ó? Bom, é importante que nós aqui compreendamos, né, que existe sim uma diferença entre gêneros, né? É evidente que existe uma diferença entre o homem e uma diferença entre a mulher, tá? Naturalmente, né, no que tange a questão dos aspectos físicos, que isso fica mais que evidente, mas do ponto de vista de comportamento, existe uma diferença grotesca, né? Note que o homem, ele já tem uma parte operacional dele, já opera pelo lado lógico, pelo lado da razão, né? Basta ver, por exemplo, quando o homem vai no shopping. Ele vai no shopping comprar uma roupa. O que ele faz? Ele vai na loja certinha, vai lá, pega o que ele precisa pegar e vem embora. Então ele consegue fazer isso em até no máximo 2 horas. Ao passo que se você mandar uma mulher ir ao shopping, evidentemente que ela não vai lá só comprar roupa. Então ela vai entrar em todas as lojas. Mas isso é uma característica feminina, né? Já a mulher, ela age pelo equilíbrio. Então, na maioria das vezes, ela opera muito mais pela razão, né? Pela emoção. Muito embora o equilíbrio é uma das suas características bastante significativa. Alguns chegam a relatar que o homem ele é muito similar a um GPS, né? Então você quer ir em tal lugar, você joga no GPS a rua que você quer e o cara vai lá e acabou, né? Não tem essa questão de parar para tomar café, enfim. Eu tenho que ir em tal rua, eu vou lá e acabou. Ao passo que a mulher, ela faz o quê? Ela faz contrapesos, né?
Então ela fala assim: puxa vida, eu tenho que ir em tal lugar, mas olha, entre aqui e lá existe um mundo de informação que está passando à minha volta e que eu preciso sim me atentar, né? Então, nesse sentido, as mulheres, elas são muito mais meticulosas, elas são muito mais observadoras, elas têm uma capacidade espacial muito maior do que nós. E não há vergonha nenhum para o homem admitir isso, não tem problema absolutamente nenhum. Até porque essa é uma característica de cada um, né? A mulher ela é muito mais espacial. Eu vou dar um exemplo para você. Quer ver? Vamos imaginar que você, sei lá, o seu amigo foi numa festa, né? No dia seguinte você pergunta lá para o seu amigo: ô meu amigo, como é que foi a festa de ontem? Então ele chegou lá, era por volta das 10 e 1 da manhã ele foi embora, tá certo? Então ele ficou 3 horinhas na festa, só 3 horinhas. No dia seguinte, você liga para ele e pergunta: ô meu amigo, como é que foi a festa de ontem? Aí ele fala: meu, é o seguinte, ó, a festa de ontem tava chata ou não tava, ó, a cerveja tava quente, tinha mulher feia pra caramba e morreu o assunto. Acabou, zerou. Aí você faz essa mesma pergunta para sua amiga. Aí a sua amiga, ela vai fazer uma narrativa, primeiro como é que foi o dia dela. Depois, ela vai fazer a narrativa como que ela escolheu a roupa para ir até a festa. Depois, ela vai falar como que foi o trajeto da casa dela até a festa. E quando ela chega na festa, ela vai fazer uma narrativa de quantas pessoas que estavam lá aproximadamente, quais das mulheres que lá estavam que tinham uma roupa legal ou que estavam com uma roupa muito próxima da dela, porque assim, se tiver com a roupa igual, acabou a festa também, né? Porque aí já era, acabou, né? Não tem jeito, né? O homem não tem nenhum problema com isso. O homem pode estar com uma roupa igual, tá tudo certo, né? Mas a mulher, ela é mais perceptiva nesse sentido. E aí, ela ficou 3 horas. Ela começa a falar com você no trabalho. Você trabalha 8 horas por dia. Você vai perceber que as 8 horas não vai ser o suficiente para ela fazer o relato de 3. E aí ela vai, né, quando sair do trabalho, ela vai ainda dar continuidade pelo WhatsApp do assunto que ficou o dia inteiro, que ficou 8 horas, onde ela ficou apenas 3. Tudo isso significa dizer o quê? Que a mulher ela tem uma visão espacial muito maior do que o homem. Ela consegue perceber coisas que a nós, homens, a gente não consegue perceber. Por quê? Porque a gente opera pelo lado lógico, opera pelo lado razão. A mulher opera pelo lado emocional. Então ela consegue ter uma amplitude muito maior em relação ao ambiente, em relação à informação, em relação à perspicácia, em relação àquilo que é efetivamente importante para o seu dia a dia. O Denner, todas as mulheres são exatamente assim? É evidente que não, né? A gente não consegue balizar todo mundo 100%. No entanto, a ciência mostra que quando você mede, faz essa mensuração, a baliza que você usa é a régua de cima. A grande maioria é assim. Desta forma, a gente pode afirmar, sem medo de errar, que a mulher é muito mais sensitiva do que o homem. Ela tem um senso de percepção muito mais aguçado. Ela consegue enxergar detalhes que a gente não consegue. Por quê? Porque o lado emocional delas são muito mais desenvolvidos do que o nosso lado razão, do que o nosso lado lógico. Tranquilos? Beleza? O que mais? Acabou? Bom, olha que interessante. Lembra que eu havia dito, né, sobre a questão dos números, né? Bom, do lado esquerdo aqui no Brasil, né, nós já falamos sobre isso, menos de 5% ocupa
alta gestão, né, que é CEOs, né, os cargos de CEOs. A liderança aqui, em média, 3%, na política, 15%. Olha esses números na escala global, tá? Na liderança, nós temos aqui algo em torno de 29%. Quando você vai para cargos de alta gestão, a gente está falando algo em torno de 3%. Isso na escala global. Então, dá para ter uma noção básica o tanto de espaço que se tem para ser conquistado, né? Na política, isso representa 23,6%. É evidente que essas estimativas não fui eu que inventei, né? Tá lá. Basta que vocês pesquisem aí que vocês vão ver que esses são os números. Infelizmente, são números que eu vejo com muita tristeza, porque penso que se nós tivéssemos uma divisão mais equilibrada, certamente o mundo seria muito melhor. Porque o fato de sermos racionais, muito lógicos, muito razão, muitas das vezes nos tira a capacidade de pensar, porque a gente age de acordo com a razão. As mulheres agem de acordo com a emoção e de acordo com a situação. Logo, tem uma capacidade de equilíbrio muito mais desenvolvida do que nós homens. Bacana? Legal? Olha que interessante. O mundo é dotado de estereótipos, né? Sim. Conforme a gente já vem relatando aqui, desde o início dessa apresentação, o mundo ele é dotado de preconceito. Infelizmente, são coisas que a gente vai ter que trabalhar bastante com o objetivo de tentar quebrar essas barreiras, tá certo? Dentre os preconceitos que se tem aqui alguns que em algumas empresas, né, eles são vistos com um olhar mais clínico, né? Note que aqui nós temos a família, nós temos a idade, nós temos a variação de humor, nós temos aqui as preferências físicas e nós temos, infelizmente, que é um câncer da sociedade, que é o preconceito racial, né? Infelizmente, a gente tem visto isso na televisão mundo afora, que apesar de tudo, de tanta informação, ainda existe o preconceito racial, né? Como se a pele fosse significativa para que as suas práticas não sejam legais. Legal? Mas afinal, qual que vem ser a justificativa para a empresa no que diz respeito à questão da família? Uma das questões que se aborda é de que em um determinado momento esta mulher ela vai dar prioridade à sua família, ou seja, ela vai se afastar do trabalho e ela vai querer formar a família. Haja visto que a mulher ela tem essa capacidade, né, de ser a geração da prole, né? Então, nesse sentido, algumas empresas que têm uma cabeça muito pequenininha, uma visão bastante tacanha, pensam dessa forma. Olha, pesquisas apontam que as empresas que têm um número mais elevado de mulheres, isso é estatístico, tá, gente? Não sou eu que estou falando, tá? Elas têm para a mesma base, empresas com os mesmos formatos, com os mesmos tamanhos, elas têm uma capacidade de faturamento entre 15% e 25% a mais, tá? Só para vocês entenderem. Então, isso significa dizer que essas empresas que pensam muito pequeno, elas estão deixando de faturar, estão deixando de ganhar dinheiro em função de um preconceito absolutamente desnecessário.
tá certo? Muito bem, essa é a questão da família. No que tange a questão da idade, algumas empresas, hoje você passou dos 40 anos, né? E aí não é só para mulheres, é para homens também. Você passou dos 40 anos, você, para o mercado, você já está velho. Agora é interessante destacar, né, que você está velho porque você tem 40 anos, só que não há como você adquirir experiência, conhecimento prévio e você ficar com os mesmos 20 anos, não tem jeito, né? Quando você vai ao médico, você geralmente dá preferência para aquele médico mais experiente. Quando você vai entrar em um avião, você dá preferência, você se sente muito mais confortável quando você pega um piloto mais experiente. O que não significa dizer que o jovem não tenha capacidade, não esteja preparado tanto quanto. Mas observe, né, como que a gente consegue olhar as coisas sobre ângulos diferentes. E o que a empresa hoje quer, a grande maioria querem, é contratar um jovem de 20 com uma experiência de 40, o que efetivamente não vem ao encontro e nunca vai dar certo. Por quê? Não há como a pessoa ter experiência se ela não viver. Somente a vivência, a prática de dia a dia é que vai permitir com que essa pessoa se desenvolva e adquira essa experiência. Bacana? No outro campo aqui nós temos as preferências físicas, né? Há relatos, né, de empresas que não admite as mulheres que são mais gordinhas, né, as mais cheinhas. Isto porque, dependendo da segmentação, você vai ter muita dificuldade de entrar nessas empresas. E estas mesmas empresas, né, e aí eu vou estender isso a várias outras, algumas, tá? E é importante destacar que não são todas, né? Senão a gente acaba generalizando e na verdade não é assim, né? Também dão preferência para pessoas que não tenham a pele escura. Infelizmente, isto é uma realidade que dói, tá? Mas que está escancarada aí, né? E que não dá para a gente simplesmente achar que não é verdade, né? De que isso não existe, etc e tal, tá? Mas existe e existe muito, tá? A última aqui, né? Está muito ligado à questão da variação de humor, né? Algumas não gostam, né? Nós sabemos que a mulher ela tem uma questão hormonal que propicia, né, a variação de humor e evidentemente que isso não é algo que é proposital e é por conta dela, né? E algumas empresas, infelizmente, não gostam dessa variação, acha que a mulher, enfim, chora muito, né? Fica muito agressiva e inviabiliza, né, o contato com os colegas do trabalho, etc. e tal. Enfim, são coisas que não são verdadeiras, né? E se for verdadeira, mas tem a sua compensação, porque no período em que ela está legal, ela produz muito mais, né? Basta ver aqui os dados que já foi passado lá atrás, né? Que essa compensação a mais aí na questão do faturamento, né? Já que nós estamos falando de um mercado capitalista, né? Do mundo capitalista, então essas ponderações elas são bastante relevantes e a gente precisa sim estar bem antenado no que tange a essas questões. Legal? Bom, dito isto, né, vamos compreender como é a mulher contemporânea, né? Isto é, como é a mulher do mundo de hoje. Quando a gente faz o comparativo com a mulher lá atrás e a gente pega a mulher de hoje, vamos entender a diferença e como que ela evoluiu. Muito bem, primeiro é importante destacar que as mulheres hoje estão muito mais conscientes, né, de seus direitos econômicos e culturais.
A mulher desafia discursos sociais pré-estabelecidos e segue na luta pela sobrevivência em um mundo ainda desigual. É fato que o mundo ideal ainda está bastante distante, tá certo? Bom, que mais aqui, ó? Como que as mulheres contemporâneas são hoje, né? Olha só, elas são exigentes. A extensa lista de exigência tornam ainda mais complicada a difícil tarefa em encontrar um companheiro. Note que lá atrás a mulher tinha só um único propósito, né? Então, ficou maior de idade, algumas nem ficaram maior de idade, ela já era oferecida, né? Mesmo que sem querer, mesmo que ela não quisesse, e tinha lá o seu dono. Lembra da história da tutela? Pois é. Então lá atrás acontecia isso, né? A pessoa já tinha, já era prometida, né? No caso, para o seu futuro marido vai ser fulano de tal. E os pais escolhiam, né? Hoje a mulher é extremamente independente nesse sentido, né? Então hoje, pelo fato até de ser um pouco mais exigente e que está correta, algumas têm dificuldade de encontrar o parceiro ideal. Por quê? Porque o parceiro que de repente ela encontra, ele não está à sua altura, não é condizente com aquele perfil que ela está buscando. E desta forma ela vai protelando. Então, enquanto eu não vou achar alguém que seja à minha altura, eu prefiro ficar sozinha. E vai, tanto é que a idade reprodutiva, né, para se ter filhos, a partir dos 18 anos. Hoje é muito comum você ver mulheres com filhos muito mais maduras. Por quê? Porque o foco passa a ser o quê? Na preparação, no estudo, na carreira, né? Ela se prepara mais para ter uma condição de vida melhor para oferecer para o seu filho ou para a sua família. Legal? O que mais aqui, ó? Sucesso pessoal. Casamento e maternidade passam a ser opção e não destino. Ou seja, acaba de confirmar aquilo que eu acabei de falar, né? Então, não é porque atingiu a maioridade que tem a obrigatoriedade de casar, que tem a obrigatoriedade de ser mãe. Não, eu tenho essas opções, né? Qual é que é outro assunto aqui, ó? Vida 2, né? Divisão de contas e tarefas, cuidar dos filhos e trabalho doméstico. Ou seja, a mulher aqui, a mulher de agora, o fato dela casar não significa dizer que ela vai ser empregada. Não. Nós vamos fazer a divisão de tarefas, sim. Divisão de trabalho, a divisão de contas, né? Antigamente, a mulher ela era totalmente dependente do marido, no sentido de subsistência. Hoje não mais. Hoje a mulher não precisa do homem para quase nada, né? No que diz respeito à questão de autossustento, né? Então, nesse sentido, ela não precisa do homem para nada, nada, zero. Ela precisa do homem para outras coisas, tá? Mas para essa questão aí, zero. Legal? Que mais aqui, ó? Poderosa, né? Elas chegaram ao comando da família e das empresas, do país, inclusive, né? Tivemos aqui recente aí uma mulher que estava no comando, né? E assim, querem mais ainda, elas não querem só parar por aí, né? Como já foi aqui relatado, você tem mulheres hoje em várias funções, em vários cargos, né? Que os homens atuam. Então não há razão nenhuma para que essas mulheres não consigam e não façam parte desse grupo de pessoas que atuam, né? Esse grupo de homens que atuam, né? Em vários segmentos da sociedade. Legal? Bacana? Sucesso profissional aqui, ó.
conquistas em diversas áreas de atuação, tidas como a do homem. Eu acabei de fazer um relato. Piloto de avião, por exemplo, né? Motorista de ônibus, né? Profissões que lá atrás era vista somente como sendo uma profissão masculina, né? Hoje não, hoje você vê que elas estão operando em todas as funções. E eu acho que é pouco ainda, eu acho que tem que operar em todas. Eu acho que não tem que ter essa questão de divisão, sabe? A gente se engana muito, né? A gente pensa que a mulher é um sexo frágil, mas se você for parar para analisar, o sexo frágil são os homens, né? Ó, tô aqui, tá? Você tem uma dor na unha, você já não consegue fazer nada. A mulher convive, na sua grande maioria, convive com dor de cabeça o tempo todo, né? E consegue resolver tranquilamente. Detalhe, multitarefa, tá? Faz mil coisas ao mesmo tempo. Ao passo que o homem, se estiver com um dente doendo, acabou. Um homem não consegue, por exemplo, falar o telefone e escrever, tá? Eu tenho essa dificuldade de falar o telefone e ao mesmo tempo escrever alguma outra coisa. Mas isso é ruim? Não. É característica, né? Cada um opera de uma forma. Muito bem. Próximo aqui, ó. Liberdade sexual. Esse é um tema bem interessante, tá? Olha só. A anticoncepção, escolha consistentes, parceiro real e não ideal. O que tudo isso significa dizer? Anticoncepção. Opa, ela pode tranquilamente viver sem ter filhos, né? O fato dela não ter filho não significa dizer que ela não seja ativa, que ela não tenha uma vida sexualmente ativa. Ela tem a opção de praticar e não ter o filho, tá certo? Escolha consistentes, parte dela com quem que ela quer se relacionar. Parceiro ideal, quando a gente fala, né, no mundo tradicional, a gente está falando da relação homem e mulher. Só que isso não necessariamente significa dizer que tem que ser seguido. Hoje é muito comum você ver os casais homossexuais, né? Então, uma mulher pode estar com uma outra, o homem pode estar com o outro, enfim. Aí é uma questão de opção e não cabe aqui do tema porque isso não vem ao encontro, tá certo? Isso não vem aqui ao caso. O que a gente está discutindo aqui são espaços, mercados de trabalho, o princípio da igualdade, né? Que eu acho que é bastante relevante. E como que as mulheres são vistas, né? Como que as mulheres são vistas no mercado, né? Hoje nós temos, como já foi abordado aqui, várias funções que são lideradas por mulheres. Legal? O que mais aqui, ó? Empoderada, ou seja, elas, além delas adquirirem, né, esse poder, elas também delegam esses poderes para as outras. As mulheres, elas não se importam muito com isso, né? Os homens são um pouco mais chatos, né? Eles são um pouco mais inseguros, né? Nesse sentido. A mulher não liga para isso. A mulher ela é muito mais perceptiva, né? Ela tem um olhar muito mais profundo da coisa. Você vai conversar com ela é capaz de observar a gola da sua camisa, se de repente está com alguma mancha ou não. O homem vai falar com o outro, ele mal olha no olho, ele mal olha no rosto. Por quê? Porque ele é muito lógico, ele vai no assunto direto, né? E detalhe, o fato dele ter essa capacidade objetiva tira de nós, muitas das vezes, detalhes que fazem toda a diferença, né? Se você vai para uma negociação e você tiver a oportunidade de levar uma mulher com você que faça parte da sua equipe, leve. Leve porque vai ser de grande valia. Ela vai enxergar coisas que você, homem, não vai conseguir enxergar. Bacana? Legal? Essa é a dica.
O tema de hoje, como já foi dito, era sobre mulheres na liderança, né? Então, de antemão, quero aqui agradecer a você pela atenção. É sempre uma satisfação incrível, né, poder estar aqui com você. E eu não poderia deixar de finalizar aqui essa apresentação sem falar aqui uma frase, né, do Sartre, né, que ele fala o seguinte, no caso aqui relacionado às mulheres, tá certo? Não importa o que o passado fez de mim, importa é o que farei com o que o passado fez de mim. Então, é uma reflexão bem interessante, porque o fato dessas mulheres carregarem uma história muito pesada, de serem totalmente submetida, né, a uma figura masculina, não tira delas a capacidade de fazer uso desse passado que tem sido e ainda é bastante complicado para a sua vida, usar isso a favor de si própria, né? Então é importante essa frase, ela exprime exatamente isso. Bom, dito isto, eu quero aqui de antemão agradecer a você, falar que foi um prazer imenso estar aqui com você, né? E espero de alguma forma que essa abordagem tenha tido alguma relevância para você e que possa de alguma forma ter ajudado a você, principalmente na questão da reflexão, né? De entender que o mundo é uma casa gigantesca, a Terra é uma casa gigantesca e que nessa casa moramos todos, todos somos donos e que nessa casa não existe mais e menos. O que existe são operadores e nós somos operadores, né? Independentemente do sexo, masculino, feminino, enfim. É aquela situação, né? Você está em um avião e lá você tem a primeira e a segunda classe. O avião está para cair. Se o avião cair, não importa que classe que você está, todos vão morrer. E o que a gente não quer é isso. A gente quer é que a coisa ande, que a gente respeite principalmente a limitação e a fisiologia de cada um, entender que homem, ok, mulher também ok, que a gente compreenda o espaço de cada um e que eu acho que isso que é o mais importante, tá certo? No mais é isso, muito obrigado por sua valiosa atenção, desejo que você tenha uma excelente semana e até breve, tá bom? Tchau, tchau.